Essa aula é uma breve explicação sobre o capítulo que foi para a leitura do Raymond Aron, que é o capítulo da introdução do livro Paz e Guerra entre as Nações. Não tem objetivo aqui de sintetizar todo o conhecimento, é só pegar alguns pontos para facilitar um pouquinho a compreensão. Então é importantíssimo que o aluno leia e estude, faça suas anotações muito bem feitas sobre esse capítulo. E a sugestão é de que continue lendo esse livro, né, ao longo do seu curso, da disciplina. Quanto mais você lê sobre esse livro, que é um dos clássicos nas relações internacionais, melhor para o seu conhecimento. Ok? O que a gente pode dizer sobre o texto do Aron? Né? Algumas questões fundamentais já foram tratadas sobre a disciplina. Né? Então ele coloca ali, ele está se posicionando, veja que ele é um autor francês, então a França, devido ao seu passado, a sua importância histórica na política internacional, é um país que tem muito pensamento no campo das relações internacionais. Né? Então, ele coloca essa questão da disciplina sendo institucionalizada, se desenvolvendo a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E tendo, com a ascensão dos Estados Unidos, um dos principais fatores de motivação. Né? Então, esse tipo de abordagem, que se foca muito no desenvolvimento da disciplina em resposta a essa nova realidade, ela é comum na disciplina. E no caso francês, mais importante, porque ele vai posicionar-se diante desse desenvolvimento da disciplina. Né? Então, essa questão da Segunda Guerra, ela não é só pelo fato da gente ter tido um conflito de enormes proporções, né, nunca antes visto, né? Mas também inicia-se um processo importante de, como já foi trabalhado em outros momentos, de divisão do mundo entre dois polos, né? O que a gente chama de sistema bipolar. É nesse processo de desenvolvimento histórico que a disciplina vai se tornando, então, um objeto claro de uma disciplina que precisa ser interpretada e estudada, e analisada e desenvolvida do ponto de vista de uma organização universitária. Então, a sua característica institucional, ela se dá principalmente neste contexto, ok? Então, é isso que é importante ficar claro para o aluno. Antes dessa ascensão dos Estados Unidos e da disciplina iniciar o seu processo de institucionalização, né, já havia a preocupação de estudar as relações internacionais. Não é uma coisa que só depois da Segunda Guerra se inicia, não é isso. Né? E os historiadores acabaram tendo um grande papel, né, nessa tarefa. E por que ele coloca isso? Porque a ideia do Aron, né, passar disso. A disciplina precisa superar esse tipo de abordagem, né, que era mais uma abordagem histórica, e incorporar novas formas de análise. Aqui no caso ele vai estar utilizando principalmente
o seu pensamento, que é um pensamento sociológico, né? O Aron é um sociólogo por definição. Então é isso que ele está se colocando. Então ele vai fazer uma ascensão da importância da sociologia, vamos dizer assim, das relações internacionais, né? E apresentando a história enquanto insumo. Né? Então a ideia de que a, a, o pensamento nas relações internacionais, o desenvolvimento teórico, o desenvolvimento dos conceitos, a análise histórica precisa alcançar um grau, né, crescente de análise e de explicação desses fenômenos. Ok? A, 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 a novidade aqui da Segunda Guerra, né? Isso acho que já foi trabalhado durante essa disciplina, mas é importante ficar colocado, né? Que esse crescimento, essa possibilidade de armamento com capacidade de destruição generalizada do mundo, não é? E isso é uma coisa muito importante. Né? Então, é a presença da possibilidade do extermínio, né, que vai, e novas formas de tecnologia militar vai ser uma novidade no sistema internacional. Né? E desse ponto de vista, existe uma certa diferença com o passado. Observe que tudo que eu estou demonstrando aqui, rolando aqui o que está sendo escrito, às vezes tem uns errinhos, é porque é um recorte e cola do texto do Aron. Né? Não, então são palavras dele. Então você pode ir lendo enquanto eu estou falando. E vou tentando mais ou menos me orientar por isso, o que pode também atrapalhar o desenvolvimento dessa gravação. Tá? No caso, então, dos especialistas, que a gente pode chamar de relações internacionais, né? nesse pós-Segunda Guerra, então é a ideia de que não é só o desenvolvimento institucional de uma disciplina, mas você tenta, de alguma forma, criar compreensões baseadas em suposições, proposições que abarquem toda a realidade das relações internacionais. Quem fazia isso, e não é uma coisa da Segunda Guerra, do pós-Segunda Guerra, mas que já um pensamento já do passado, né? E é a geopolítica. Né? Então, o pensamento geopolítico e, em muitos casos, desenvolvimento importante, autores como Hatzel, por exemplo, que foram importantes para o pensamento geopolítico, mas careciam de sofisticação teórica conceitual. Né? Mas a geopolítica já se interessava por isso. Então não é uma novidade o estudo. O problema é a sistematização, a necessidade de sistematização, de formulação de um pensamento, de desenvolvimento teórico e de criação de uma identidade enquanto um corpo disciplinar dentre as diversas áreas do conhecimento. Então isso é importante. Quando ele fala sobre teoria das RI, né, o que a gente ele foca bastante nisso, né? Um objetivo aqui é justamente aí que a teorização ela vai se sofisticar. Ele está advogando que a necessidade de que a teoria das relações internacionais ela se torne cada vez mais específica desse ponto de vista. E o Aron, nesse sentido, ele busca ampliar o papel que uma análise sociológica teria para a formação dessa disciplina. Né? Veja, portanto, é uma disciplina relativamente nova. Né? Aí ele coloca algumas questões. Né? Por exemplo,
que qualquer teoria faria, né? Uma organização dos dados, uma seleção dos problemas e a determinação das regularidades e dos acidentes. O que ele quer dizer aqui? Aqui está fácil de entender, né? Mas o que é determinação das regularidades? No campo das ciências sociais, o núcleo do pensamento é tentar identificar justamente regularidades do comportamento social, regularidades dos sistemas sociais, regularidades das relações sociais no geral, né? E aí entram as relações de poder, as relações políticas e tudo mais. E quando ele coloca acidentes, é quando você tem uma regularidade, normalmente você pode ter, diante de diversos fatores, alterações nessas regularidades, o que a gente pode chamar de acidentes, é nesse sentido. Então, eu tenho um determinado padrão histórico de desenvolvimento do sistema internacional, e em algum momento ele muda. A gente está vivendo agora vamos dizer assim, um acidente, uma anomalia nas relações internacionais, que é o caso da pandemia nesse nível. E diante da nossa circunstância atual de desenvolvimento social e tecnológico. Então, o que ele vai colocar aqui, e às vezes pode confundir um pouquinho, quando ele coloca assim, tudo bem, eu tenho certas proposições que são incontestáveis, então tem um ponto de partida. O que ele fala que ninguém objeta essa fórmula, o que foi colocado aqui, né? Agora, o importante é que, além dessas proposições que não são tão questionáveis, né, ele coloca o seguinte: é importante haver um diálogo entre o que ele chama de esquematismo racional e análise sociológica. Neste campo, ele está olhando um pouco pelo desenvolvimento das relações internacionais nos Estados Unidos. Em particular, há um autor que é importantíssimo, vamos dizer assim, seria o pai do realismo político nas relações internacionais, que é o Hans Morgenthau, que vocês vão ler aí mais à frente no curso de teoria. Então, nesse ponto de vista, é a ideia de que o Aron se posiciona como um pensamento que incorpora, logicamente, o desenvolvimento do realismo político de matriz norte-americana, mas ele tenta ir além, né, incorporando essa percepção que vai além da ideia do realismo clássico, né, ou do núcleo do realismo clássico, que entende o Estado enquanto um ator unitário e racional, né? Então ele aceita os pressupostos, ele é um autor realista, né? Mas ele vai um pouco além, incorporando ou matizando mais não só o Estado, assim como o próprio sistema, seus componentes, as relações internacionais. A ideia de racionalidade dos atores também é mais complexa. Então é isso que ele está falando um pouquinho, né? No fundo, ele está advogando que ele não está se posicionando de forma contrária, mas na busca de uma complementaridade, né? Não é, principalmente quando ele fala ali né, do comportamento econômico, ele está um pouco colocando essas questões, né? Aí, nessa defesa que ele faz do sociólogo no pensamento de relações internacionais, nos estudos, na disciplina, então ele coloca que ele reconhece que a importância tanto do pensamento, que ele fala pensador teórico, que é a filosofia política, né? É o estudo, né, ou da abstração no campo de você imaginar um ator racional como se fosse um indivíduo, e nisso fazer uma analogia ao comportamento do Estado, né? E aí é tributário aí da filosofia política clássica, enfim, e também do papel do historiador. Então o sociólogo precisa dessas duas dimensões, né?
ele tenta fazer uma ponte, vamos dizer assim, entre essas duas questões. Aí, o que ele estava colocando sobre ultrapassar esse esquematismo racional, né? Ele entra também na questão dos grandes debates das relações internacionais, né? Que é um pouco nessa ideia, no primeiro debate das relações internacionais, que vocês vão ver melhor em teoria, que é o idealismo contra o realismo. Então, está muito focado nessa lógica de pensamento e a postura que os Estados Unidos vão colocando na medida que ele ascende no como que eu posso dizer, no sistema internacional. No campo da disciplina em si, das RI, né? E isso é interessante, essa afirmação, a gente vai parar um pouquinho aqui, vamos ver. Ele diz o seguinte: não pode abstrair as diversas modalidades de intercâmbio existentes entre as nações e os impérios, os múltiplos determinantes da diplomacia mundial e as circunstâncias em que os estados aparecem e desaparecem. Então, observe, na ideia, por exemplo, do Morgenthau, a história ela é mais simplificada, vamos dizer assim, entre aspas. Né? O comportamento do Estado ele é entendido de uma forma mais regular, vamos dizer assim. Né? Então é aquela ideia da racionalidade das escolhas do Estado vão explicando seu comportamento nas relações internacionais. Apesar que existem lá, o Morgenthau não é tão simplificado assim como pode estar parecendo na minha fala, tá? Então eu não estou falando de Morgenthau aqui, estou falando de Aron, então estou focando mais nele. Então, essa frase é bem a explicação de vamos dizer assim, um olhar sociológico sobre o sistema internacional. Tá? Então, as ações, as escolhas são determinadas diante de certas circunstâncias, de certos valores, né? De certas condições históricas que surgem ao longo do tempo. Né? Então ele tá dando um papel importante para a história, mas não aquela história realista meio cíclica, né? Onde o Estado sempre é anárquico e a história é importante, mas ela não é, ela tem uma certa repetição, né? Então sempre ela volta a ter o sistema tem certas características que se repetem ao longo do tempo, mesmo havendo tanto desenvolvimento das sociedades, mudanças no padrão de comportamento, desenvolvimento econômico e tecnológico. Então é isso que ele está colocando. Olha, tem que olhar, tem que ver, tem particularidades. Não é? Então esse é o olhar sociológico. Aí, no campo da teoria, né, então a teoria tem algumas coisas que, de alguma forma, a unifica no ponto das relações internacionais. É lógico que você tem diversas abordagens, diversas formas de olhar a teoria, mas de certa forma, a teoria de relações internacionais, ela se propõe a entender como os estados, aqui no caso ele está chamando de unidades políticas, é melhor usar esse termo, porque ele pressupõe uma certa unidade de valores, de interesses ou de identificação, né? Essas unidades políticas que reivindicam para si, então veja, para si, o direito de fazer justiça. Então, observe, uma coisa é fazer justiça num Estado, dentro de um Estado, né? Onde você tem um sistema jurídico, as instituições estão estabelecidas e o Estado tem o monopólio legítimo do exercício da força física. Né? Então, aí é uma coisa. Mas nas relações internacionais, esse Estado de direito, vamos dizer assim, não existe. Então, o próprio Estado busca, ele traz para si
essa ideia de que ele tem o direito de fazer justiça. Então ele tem sempre no horizonte uma escolha. Essa é uma questão que unifica a teoria. Pode ter diferentes formas de enxergar, mas ele sempre tem a seguinte escolha: eu posso, eu mantenho a possibilidade da paz, mas eu sempre tenho a possibilidade da guerra. Enquanto tiver essa escolha, né, então a gente pode ter e unidades políticas que entendam estar fazendo uma determinada escolha, portanto, essa escolha ela diante da percepção dessa unidade, uma escolha justa, e ela tem essa possibilidade de escolher entre guerra e paz, então a gente tem uma teoria de RI, enquanto houver essa questão. Né? Aí, aqui está bem ruim de ler, né? Essa questão, mas a gente não pode ficar nessa ideia de que todo Estado tem o direito de fazer isso simplesmente, ele é um ator racional e convive num sistema internacional e assim está. Mas existe, na verdade, uma pluralidade, como está colocado aqui, de centros autônomos de decisão, que são essas unidades políticas. Então existe uma pluralidade. E essa pluralidade, a teoria tem que admitir na sua lógica, né? Porque é isso que vai um pouco influenciar, um pouco não, muito influenciar os desdobramentos que vão ocorrer no sistema internacional, né? E a partir dessa pluralidade que se calculam os meios. Então, envolve uma série de coisas, né? Visões culturais em relação ao sistema internacional, capacidades diferentes de exercer as relações internacionais, assim, de atuar nas relações internacionais, né? Objetivos diversos, não só para as nações, mas para as relações internacionais, enfim, é essa pluralidade que a teoria tem que, de alguma forma, dar conta, né? Então, admitindo o risco de guerra, esse risco, a guerra aqui, ela sempre existe enquanto risco, enquanto possibilidade. Não quer dizer que ela seja, às vezes a gente olha de uma forma meio realista, parece que ela é uma constante. Não, em geral é uma exceção, mas esse risco está colocado, né? E a partir disso que se calculam os meios. Aí, toda a teoria desenvolve seus conceitos, né? E os conceitos das RI, para as mais variadas finalidades, vão ter sempre que, de alguma forma, e é isso que é importante a gente perceber ao longo do aprendizado que a gente vai tendo em RI, essa possibilidade de paz e guerra, né? Esse limite da teoria, esse limite que é do sistema internacional, ele influencia toda a concepção que se tem do pensamento das RI. E, portanto, os seus conceitos vão sendo refletindo essa possibilidade. Tá? É algo que o autor foca bastante, né, no livro. Né? Aí uma outra afirmação importante quando a gente está olhando algumas definições das relações internacionais. Né? Essa ideia de que nas relações internacionais não existem fronteiras reais. Né? Então, aqui eu estou nas relações internacionais e tem alguns fenômenos que eu analiso, né? Eles são estanques da realidade, do resto, da totalidade dos fenômenos sociais. Né? Não existe essa fronteira real do
ponto de vista do olhar do pesquisador, né? Dos acontecimentos, as relações sociais. Não quer dizer que não existem fronteiras entre estados, não é isso. Mas essas fronteiras que são tão definidas, aqui é relações internacionais, aqui é política doméstica, né? Essa indistinção, né? Do ponto de vista da realidade, ela vai ter uma consequência do ponto de vista da disciplina, né? Então, por quê? Toda disciplina, ou seja, uma área do conhecimento, estou olhando aqui mais o caso das ciências sociais, né? Elas vão se desenvolvendo. Muitas vezes, ao longo do tempo, elas vão se subdividindo, né? E quando você faz alguma subdivisão, quer dizer que você está, de alguma forma, aceitando alguma fronteira. Mas são fronteiras que vão se desenvolvendo ou por necessidades operacionais e muitas vezes por necessidades institucionais de um determinado país que é diferente de outro, né? Então, não tem uma exatidão muito fechada. Nas relações internacionais enquanto disciplina, a gente vai ver essa distinção muito variada de estado para estado. Tá? Isso é muito comum. Você vai num país, as relações internacionais têm um determinado caráter, têm uma determinada vinculação a outras disciplinas, e em outra é diferente. Tá? E portanto, observe o esforço para tentar dizer, olha, então se não é tão claro, o que é relações internacionais? Veja que o Aron está tentando fazer isso, né? Então, por isso que ele busca, e o livro dele busca fazer isso, por isso que é importante ler o livro, né? Ver qual que é o núcleo, qual que é a parte mais importante da disciplina de relações internacionais ao longo do tempo. É lógico que você fazendo o curso de relações internacionais, você vai estar olhando esse núcleo, mas é importante conseguir identificar claramente qual é esse núcleo, né? Específico que dá identidade, define essa disciplina em relação às demais. Então veja, a parte mais nuclear, assim, vamos dizer assim, a mais fundamental da disciplina e que envolve as relações entre os estados, né? Aí sim, é o campo por excelência das relações internacionais. E essa é a parte mais nuclear, né? O que extrapola disso daí pode estar no campo das relações internacionais, mas é onde você tem mais intersecção com outras áreas do conhecimento, ok? Então é importante a gente estar entendendo essas questões. Para facilitar isso, eu não sei se facilita ou dificulta, o Aron vai usar ao longo do todo o livro essa ideia de que ele faz aí uma analogia à ação do diplomata e à ação do soldado. Vocês devem ter visto isso em todo o texto, todo o capítulo de introdução. Não fica só no capítulo de introdução, viu? E aí, observem, são representantes, né? Aqui ele está colocando, perdão, como representantes. Deixa eu só ver se eu estou gravando, gravando corretamente, só um minuto. Tá. Representantes de o que ele chama de coletividades, aquela unidade política. Aquela unidade política é uma coletividade. Então, você está sendo... E se é uma coletividade, e se tem uma certa unidade, se tem uma identidade, então você pode atuar no sistema internacional. E você atua, não é, a partir ele está fazendo uma analogia dos limites. Né? O limite do diplomata qual que é? Vamos dizer assim, a cooperação plena, vamos dizer assim, o exercício da diplomacia plena. Na verdade, o limite da ação do diplomata é quando a sua ação é tão ampla que a ação do soldado
é menos necessária. E o limite da ação do soldado é quando a sua ação é tão ampla, está tão envolvido no conflito, que a ação do diplomata ela está também numa situação de mais limitação. Tá? Então, havendo essas coletividades, então é preciso que haja uma representação disso no sistema internacional. Né? Esse convívio. E esse convívio ou conflito, né? Ele vai ocorrer dessas duas formas. Então, observe, o diplomata, no exercício das suas funções, é a unidade política em nome da qual fala. Então, quando o diplomata, ou qualquer tipo de representante de um Estado, que está em negociação, em interação com outro representante de outro Estado, ou de organizações, ou de outros atores internacionais, ele tem a legitimidade de representar essa unidade política, de negociar, de falar, declarar, manifestar, reagir. Né? O soldado, da mesma forma, e ele coloca no campo de batalha, veja só, o soldado está sempre ali, mas tem um momento, uma situação que é mais importante, ou mais séria, vamos dizer assim. Séria não é o termo certo, mas mais crucial, que é o campo de batalha. Então, no campo de batalha, e é neste momento, o soldado é a unidade política em nome da qual mata o seu semelhante. Ou seja, ele tem o direito de fazer isso no campo de batalha, quando o conflito já está estabelecido, quando a diplomacia já não foi mais possível. Não é? Então é algo que... E por isso as relações internacionais sempre se desenvolvem, não, se desenrolam à sombra da guerra. Né? De alguma forma, essa é a sombra, esse é o limite que está colocado e ele é possível. Então não pode ser descartado. E na medida que você tem que não descartar a possibilidade da guerra, então o Estado ele se prepara constantemente para uma situação que pode ser que nunca ocorra, mas a ideia de ameaça está sempre colocada. Né? E a ameaça ela é mais forte quando você não tem um sistema superior que regule as relações sociais. E no sistema internacional não existe essa superioridade. Não é? Então, as relações no sistema internacional, de alguma forma, vai refletir esses limites bem estabelecidos e que dá nome ao próprio livro do Aron. Ok? Sobre o comportamento